Olá a todos vocês, vamos lá esperar que o pessoal chegue aí. Nossa amiga Adriana, que hoje vai nos premiar com grandes lances de sabedoria a respeito de dados privados, né? É uma coisa tão atual, tão necessária, e vamos, assim, nos premiar com essa fala dela, que vai ser uma conversa bem descontraída, né? Eu sou Veronice Oliveira, eu sou bibliotecária e eu estou no Clio já desde a sua fundação, em 2007, mais ou menos. A gente elabora projetos culturais desde então, com uma equipe bastante eclética, dependendo do tipo de projeto, né? A gente atua na área, atualmente estávamos atuando só na área de comunicação, de ciência da informação, e agora a gente está expandindo para as outras áreas de conhecimento, trazendo aqueles especialistas de outras áreas para, enfim, aumentar as opções que a demanda de mercado está exigindo da gente. O Instituto Clio, como eu falei, é uma instituição sem fins lucrativos e que age e que atua nessa área de gestão de patrimônio e memória, gestão de tecnologias da informação. E, para tanto, a gente conta com um quadro fantástico de colaboradores que, como eu falei, dependendo do projeto, a gente chama e incorpora à equipe o profissional adequado. Vamos falar um pouquinho de Adriana Carla Oliveira, que é o que interessa realmente aqui para nós hoje de tarde. Se vocês me permitem, vou ler um pouquinho aqui, que é o currículo dela, que é bastante interessante. Vamos lá. A carreira profissional de Adriana Carla Oliveira iniciou-se na graduação em Biblioteconomia, sendo complementada com bacharelado em Direito e especialização em Gestão Estratégica de Empresas. Mais à frente, aprofundou os estudos na área de Ciência da Informação e Direito, com mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Tecnologias da Informação e Comunicação e Internet. Doutorado sanduíche em Information Science no College Information and Communication na Universidade de Tennessee, Estados Unidos. Tem ainda pós-doutorado em Direito. Hoje atua na área de assessoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e da docência superior nos programas de pós-graduação em Direito, no mestrado profissional em Gestão de Processos Institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nas escolas de magistratura em território nacional. Com experiência reconhecida na área de ensino superior e gestão pública, pesquisador em temáticas que transversam entre direito, tecnologia e ciência, como ciência aberta, dados abertos, direito digital, direito de privacidade e proteção de dados, notadamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, nós vamos começar a chamar... Dizendo que Veronice chamou para comer pipoca com guaraná e eu estou convidando para tomar um cafezinho. Oh, delícia! Não é isso? Gente, que honra, que satisfação. Obrigada, minha amiga Veronice. Nem vou dizer de quantos anos nós nos conhecemos, mas por só para favor, vocês terem uma ideia que deve datar aí de algumas décadas. Sim, né? sim, desde lá da associação. Desde lá da Associação de Bibliotecários sim, sim. de Pernambuco. E da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Comissão, né? Exatamente, Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, a nossa CBBU. Da década lá de, nossa, de finalzinho de 90 para 2000. É muito tempo, é muito... Vamos falar um pouquinho hoje, né, apesar de ter um portfólio aí de várias ideias para a gente conversar, mas eu venho acompanhando o trabalho do Instituto Clio e assim, né, do jeito que eu sou uma apreciadora
do trabalho e junto com a Veronice, professor Marcos Galindo, professora Edilene. Então, assim, a gente acaba criando aí uma parceria muito forte. Sim. E de admiração mútua, né? Que é o mais legal. E de colaboração científica. Eu acho que o Fabiano sabe bem quando falamos sobre isso. A gente está aí também conversando um pouquinho sobre ciência aberta. E hoje a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre privacidade de dados, porque é bem importante que, mesmo que nós não sejamos um especialista na área jurídica, e nem precisa, né? Na verdade, eu faço uma interface porque eu tenho essa formação em Direito e também trabalho no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça há exatamente 23 anos. Então, de qualquer forma, você vai agregando essa área junto com suas atividades. Aqui, Liz, Dani, oi. E aí, vamos conversar um pouquinho. Eu até, antes eu conversei com Veronice para que pudéssemos conversar antes, vamos dizer, conversar sobre privacidade, sobre direito, de uma forma mais tranquila, menos juridiquês, né? Porque aí a gente vai direcionar um pouquinho para um profissional mais interdisciplinar, como é o nosso caso, o cientista da informação, o bibliotecário, o curador, né? O arquivista. Então, a gente tem que começar a entrar nessas discussões enquanto profissionais da informação, dos documentos, por exemplo, né? Da informação e dos documentos e dos dados, para a gente começar a se familiarizar com o que é esse direito de privacidade. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre os tempos atuais, né? O que é que tem acelerado muitas transformações em virtude da pandemia do Covid-19. Me escutando bem, Vero? Tranquilo. Então, hoje eu acho que Nossa Senhora da internet, né, e da banda larga vai... Banda larga, os ajustes fizeram efeito. Isso, o santo banda larga e Nossa Senhora da internet está conosco. Então, eu vou fazer apenas um overview bem rápido para a gente entender um pouquinho como é que essas questões de privacidade entram em nossa vida, no nosso dia a dia, né? Recentemente, em virtude da nossa pandemia, né, do Covid-19, nós tivemos assim uma necessidade, ao mesmo tempo um boom, para nos adequarmos e nos adaptarmos tão rápido às questões de trabalho, de home office, de aplicativos que a gente sabia, ouvia falar, mas não tinha tanta familiaridade, de aplicativos de ferramentas, por exemplo, de reuniões, usar a internet de maneira mais intensa, né, no nosso dia a dia, porque é o único meio de comunicação hoje, praticamente, que nós temos com o mundo externo, além da nossa casa. E, além disso, vieram também muitas ações altruístas, vamos dizer assim, de acessos, de links, né, de vários aplicativos, dentre eles o aplicativo, por exemplo, do auxílio emergencial, que foi hackeado e tiveram vários fakes, né, dele, né, várias cópias falsas. E aí, junto com isso, nós também tornamos-nos vulneráveis digitalmente, né? Então, a questão dessa vulnerabilidade digital, ela veio se evoluindo nos últimos anos por conta de um processo de transformação digital que o mundo vive e, em especial, também por uma necessidade mesmo de menos burocracia, né, menor custo de serviços públicos, por exemplo. Então, as coisas estão sendo, vamos dizer, transformadas. Só que acelerou muito nos 3 últimos meses, vamos dizer assim. E com isso também veio a vulnerabilidade. Só que o termo direito à privacidade, o termo não, mas o direito, né, esse é um termo
que a gente usa no direito, que hoje está todo mundo sabendo mais ou menos o que é privacidade, é uma discussão muito antiga, né? Nos países como da Europa e até nos Estados Unidos, nós já discutimos isso há mais de 5 décadas. Então, na década de 70, nós já temos essa discussão muito aflorada. Não sei se vocês sabem, por exemplo, um exemplo muito típico. O IBGE, por exemplo, recolhe, né, todo ano dados nossos de renda, de nome, de endereço, faixa etária, né, quanto é que cada um ganha para fazer o nosso censo demográfico, por exemplo. Isso vem de vamos dizer, de um cumprimento, né, de políticas públicas, mas vem também numa sistemática que ninguém nunca questionou o que se faz com esses dados, né? O que se faz? É para políticas públicas. E, por exemplo, essa discussão, que hoje já está em voga, já está até no STJ, hoje já existia essa discussão há 50 anos atrás, na Dinamarca, onde começou as primeiras discussões acerca da privacidade e da proteção de dados, quando começou a coletar tais dados para, recentemente, essa mesma lógica de coleta, né, exacerbada, vamos dizer assim, ocorreu na última campanha de presidente dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe o escândalo que houve da Cambridge Analytica, que trouxe à tona também a coleta de dados sem a permissão do cidadão americano para beneficiar uma determinada, vamos dizer, campanha, né? Mas, ao mesmo tempo, a falta de consentimento e o uso indevido desses dados. E por que eu estou trazendo todo esse panorama? É para que a gente possa compreender onde o Brasil está no momento, né? Nós estamos vivendo um processo de pandemia, um processo onde essa coleta de dados, principalmente de dados de saúde, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ela está sendo coletada de forma voraz. Grande parte da população não tem nem ideia para que isso vai servir. Por hora serve para políticas públicas emergenciais, que a gente vai falar um pouquinho, mas o que a gente começa a chamar a atenção, e aí vem todo aquele esforço dos profissionais que começaram a estudar sobre essa temática, que começamos a nos comportar como cidadão, a entender que nós temos direitos e esses direitos precisam ser preservados, ok? Então, o direito de privacidade, eu vou passar aqui rapidamente, o direito à privacidade e à intimidade é um direito constitucional, está previsto na nossa Constituição de 88, né? Faz parte de um ramo do direito chamado direitos de personalidade, tal qual como é o direito à vida, o direito à informação, nós temos o direito à nossa privacidade. Então, por isso que é um direito constitucional. Precisamos fazer com que as pessoas, tanto quanto um direito à vida, que ninguém tem o direito de tirar a nossa vida, ninguém tem o direito de usar os nossos dados pessoais para uso privado ou sem o nosso consentimento, certo? Então, vamos dizer assim, essa é a principal regra. Para usarem os nossos... possamos admitir que as pessoas manipulem nossos dados, elas precisam atender alguns princípios, que é o da necessidade, que a gente está vivendo agora com a pandemia, mas é o princípio da finalidade, para que é que vão usar os nossos dados. Muito, muito importante, o princípio da transparência, que a gente viu isso lá na lei, né? Todo órgão público, principalmente, tem que transformar todos os seus dados em informações de forma clara, acessível. Agora vem o princípio da transparência na nossa lei nova, que é exatamente falar sobre a transparência
a empresa, o órgão público, precisa demonstrar como ele está tratando nossos dados e para que é que esses dados estão servindo, tá? Então, assim, e aí entrando um pouquinho na questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa famosa LGPD, que é a Lei 13.319, 379, eu nunca lembro bem, mas ela é uma lei de 2018 que sofreu alteração em 2019, já com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, e agora ela está passando por discussões frente a esse momento de pandemia, se ela vai ser ou não adiada quanto à sua vigência. Só para vocês terem uma ideia, a LGPD ela vem sendo construída desde 2011, quando se promulgou a LAI, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, iniciou-se as discussões através do Ministério da Justiça para a elaboração da nossa lei de privacidade. Então, no decurso de tempo de 9 anos, né, ela vem sendo maturada, foi publicada no sétimo ano, que foi em 2018, com vacatio legis. O que é o vacatio legis, para quem não sabe do termo? É o tempo entre a publicação e a sua vigência. Esse tempo que o governo publicou, a instituição publicou aquela legislação, mas ela tem um tempo para se preparar e para que ela entre em vigência. Então, ela foi publicada em agosto de 2018 e deveria entrar sua vigência agora em agosto de 2020. E aí, por conta, né, dessa pandemia, vieram vários projetos de leis e, junto com isso, uma medida provisória, que é a 959, que também pede o adiamento da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O que é legal a gente rapidamente, 13.709, valeu, Dani. Então, o que é importante a gente saber antes da gente chegar nas questões de pandemia? A LGPD, tá me escutando? Vero falou, mas falhou. Tudo bem? Tá. Aqui ele está dizendo que tá ok. Então, o que é legal a gente entender sobre o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados? É que ela não veio, na verdade, eu vejo ela sempre como uma aliada, não veio para atrapalhar e não é mais uma invenção do governo, mas ela veio para trazer minimamente uma regulação que já se iniciou com o Marco Civil da Internet, há uns anos atrás, e para regular, em especial, o consumo e o uso indevido e exacerbado por parte das empresas. Então, ela não veio exatamente trazer vamos dizer, uma pedra no sapato. Ela veio regular o mercado, inicialmente, de consumo, de uso, né, de serviços digitais pela internet, de sites de compras. Veio também para criar uma aderência com transações internacionais, porque os países que já possuem uma regulação acerca da privacidade, a exemplo dos países da Europa, tem 30 países interligados no regulamento europeu, não querem mais, por exemplo, fazer transação com países que ainda não têm adequação. Então, essa é uma questão político-econômica que a gente precisa prover. E o terceiro ponto é exatamente trazer muito claro direitos dos titulares, nossos direitos enquanto cidadão. Tal qual, e aí eu gosto de fazer um exemplo, por exemplo, o direito à privacidade, ele é muito tênue porque ele tem uma clara separação, né? Uma clara separação entre a vida pública e a vida privada. Então, por exemplo,
quando nós deixamos alguém entrar na nossa casa, nós permitimos que ela entre na nossa privacidade, concorda? À medida que eu permito, eu estou consentindo que alguém entre na minha casa, que alguém compartilhe da minha privacidade e da minha intimidade. Então eu só posso e só permito tornar isso público quando eu consinto que alguém possa, por exemplo, tirar uma foto dentro da minha casa e publique isso. Então é a mesma coisa dos nossos dados pessoais. Eu só posso e só pode tornar público quando alguém consente, quando o direito, quando a pessoa que é titular permite que esse direito dela possa se tornar de esfera privada, de esfera pública, porque até então eles são da ordem privada. Então, a lógica é a gente compreender que é um direito privado, faz parte da minha intimidade e, portanto, eu preciso de uma legislação que regule isso. Então, veio a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eu entro, né, numa outra lógica, que é, além dos dados pessoais, por exemplo, os dados de nome completo, CPF, GPS, né, de geolocalização que a gente está discutindo muito atualmente, nós temos os nossos dados sensíveis, que são esses dados que estão sendo coletados pela pandemia, né? Que é o uso de dados pessoais sensíveis para políticas emergenciais por conta da pandemia do Covid-19, né? E aí existe uma grande responsabilidade das empresas, dos hospitais, dos profissionais de saúde para o uso. Então se esses dados, eles são... Obrigada, Ed. Se esses dados, eles são uma violação, né? Esses dados sensíveis que estão sendo coletados. Depende, né? Existe um monte de gente, de especialista comentando o que é que o governo está fazendo. Existe até algumas reportagens, por exemplo, do site dos dados coletados pelo governo de São Paulo. Os dados do site coletado pelo governo de Pernambuco, governo do Rio Grande do Norte. Então, até que ponto isso é uma violação ou é uma, vamos dizer assim, é permitido se caso a lei já estivesse em vigência, que a nossa lei, vamos considerar que ela entra em vigência em 2021. Mas o mercado está discutindo já como se ela estivesse dentro da vigência. E aí é muito relativo, mas o que é mais importante é a gente acompanhar que se os dados são anonimizados, eles entram com vamos dizer, uma medida técnica, que isso é previsto na lei, uma medida técnica de anonimização, onde eu não identifique o indivíduo, eu posso considerar que não está havendo uma violação no primeiro momento. Por quê? Porque eu não identifico. É o caso dos mapeamentos sobre isolamento social que está sendo tratado sobre os dados, por exemplo, de São Paulo. Eles mapeiam uma determinada região, né? E aí esses dados, eles são coletados nessa região e aparece o mapa de calor, né? Então, esse mapa de calor vai identificar se naquela região há alguma aglomeração. E aí, como eles coletam esses dados? Através de dados geolocalização por meio dos celulares. Aí vem as companhias telefônicas, né? Até que ponto esse banco de dados fornecido pelas companhias telefônicas, junto ao governo, cedido para o governo, compartilhado com o governo, identifica as pessoas, aí ocorre uma violação. Então, o que é que nós, enquanto cidadão, precisamos saber? Precisamos estar alertas, precisamos cobrar do governo, por exemplo, agora, que ele não permita a violação desses dados e não chegue a identificar pessoas. Totalmente diferente de um cenário que hoje a gente já vê
na China e na Coreia do Sul. Porque o que ocorre, por exemplo, na China, só para a gente fazer uma distinção mais clara. Hoje, no Brasil, os governos alegam que estão fazendo essa identificação por aglomeração, e esse mapa, ele está sendo identificado como uma representação de mapa de calor, para mostrar apenas a identificação da aglomeração referente ao mapa de isolamento. Então, não se identifica a pessoa humana, beleza? Enquanto que, por exemplo, no governo chinês, eles usam um mapa de cores, que eles chamaram de código de cores, que ele separa verde, amarelo e vermelho, e eles conseguem chegar na pessoa humana. Entendem a diferença? Então, nos países democráticos, ou né, que se diz democrático oficialmente, nós ainda conseguimos, pelos direitos fundamentais, consegue brecar ações governamentais, por exemplo, para que essas ações elas não extrapolem e não ocorra uma violação à pessoa humana, ao cidadão. Porque a lei é muito clara, todas as leis de privacidade elas trazem muito claro. O que é que a lei deve prever? Garantir uma segurança jurídica para que o cidadão não seja identificado ou não ocorra cruzamento de dados favoráveis que chegue a uma pessoa. Tá? Então, regra geral. A outra regra é para os países que não são democráticos, a exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul, essa regra não vale. Por quê? Porque você passou, enquanto cidadão, o cartão de banco, você pegou, passou no trem, no metrô, o seu cartão já sinalizou lá no mapeamento deles que aquele cidadão saiu, por exemplo, do isolamento. E isso vale para os próximos, né, capítulos aí do que a gente vai sentir do pós-pandemia, né? Então, só para a gente entender que a preocupação hoje, ela é de políticas públicas, ela está acobertada minimamente por uma urgência por conta da pandemia. Mas a gente tem que começar a ter um senso crítico e a cobrar, e por isso que tem uma discussão muito, muito grande em relação, por exemplo, a cobrar das autoridades, e por isso que se está batalhando muito para que a lei não se adie, a LGPD não vá para maio de 2021 ou agosto de 2021, porque a gente vai ter um ano de não regulação, e esse ano de não regulação pode levar a um uso indevido desses dados que estamos passando agora. Né? Dados sensíveis hoje que estão sendo coletados do ser humano, nos hospitais, na coleta de sangue, ela pode levar a consequências inimagináveis, entende? Então, é muito, muito importante que a sociedade, nós, enquanto profissionais da informação, estejamos alertas e minimamente, vamos dizer, com conhecimento de que após esse período de pandemia, nós vamos precisar ter um outro período de adequação à lei, às instituições. A lei ela vem para empresas públicas e privadas, pessoa física e pessoa jurídica. Então veja que ninguém vai escapar. Aí você vai dizer assim, Adriana, mas não me atinge. Atinge como cidadão, nos atinge como servidor público, nos atinge como cidadão de um plano de saúde, né? Nos atinge quando a gente vai fazer uma compra online, nos atinge quando a gente baixa um aplicativo no nosso celular, que eles pedem lá autorização, né? Obrigada, Dani. Nos atinge quando a gente precisa, quando eles pedem uma autorização, nos atinge quando a gente faz uma busca no site que aparece lá os cookies,
Até uma amiga minha um dia desse brincou, não sei se ela está online, a André, ela disse, quando você estava falando sobre LGPD, e aí eu fiquei perguntando, cookies, o que é que cookies, biscoito tem a ver com LGPD? Fica a dica. Então, os cookies é o do site, da internet. Então, veja que nos atinge. Nós estamos num período de transformação digital e transformação social, como bem diz Yuval Harari, né? Nós estamos vivendo o que deveria estar ocorrendo em 30 anos, a gente está aí em um ano, nós vamos viver o que deveria ter ocorrido ao longo desses últimos décadas. Então, eu acho que o conhecimento é essencial para a gente entender que nós, enquanto cidadão brasileiro, cidadão, né, precisamos ser instruídos minimamente dos nossos direitos. Ponto. 2, nós, enquanto profissionais, principalmente da informação, lidamos com a informação. Então, isso vale, por exemplo, para o arquivista, para o curador, para o empresário, para o contador, né, para o bibliotecário. Todo mundo hoje em dia manipula informações. Você vai lá, você passa numa catraca, as pessoas fazem o quê? Uma recepção de um prédio ou de um estabelecimento médico. Tira lá sua foto, né? Ou colhe sua digital, ou pega seus dados de CPF ou RG e seu nome completo. Pronto, só aí ele já coletou dados pessoais seus. O que é que faz? Se roubarem e pegarem a sua CPU, que está lá arquivada com seus dados, alguém leva e faz um belo banco de dados pessoais. Vende por horrores para as empresas fazerem telemarketing, para as empresas venderem produto. Imaginam a dimensão que tudo isso é? E quando a gente está falando de dados sensíveis, nós estamos falando de dados, por exemplo, de partido de preferência política, de raça, né? Vocês já imaginaram quantas pessoas podem ser discriminadas porque elas se apresentam com gênero indefinido ou elas têm um nome social diferente do nome que está no RG dela? Isso tudo são dados sensíveis. Dados, né, de digital, dados da face, que hoje já tem robôs na Coreia do Sul fazendo o reconhecimento facial das pessoas, robôs no meio da rua, gente. Então veja que é um panorama assim extremamente delicado. Vero, por favor, me anuncie aí do horário, porque senão a gente vai tomar café a tarde toda. Então, assim, o que é muito... e nossa atenção seja como cidadão, né, de nos acultos minimamente com relação... Alguém pode escrever aí o que Veronice está me dizendo, porque eu não escuto ela. Eu só vejo ela gesticular. Então, minimamente, nós fazermos um uso, o dever de casa de já ir nos educando, vamos dizer assim, nos educarmos com relação a determinados links, nos educarmos para ver se minimamente a gente está acessando links ou sites mais oficiais, né? Um trabalho mesmo do profissional no geral. E um recado que eu gostaria de dar, bem interessante, é que, enquanto profissional da informação, Veronice me disse aqui 10 minutos, já estou chegando. 2 recados. Um é que, por exemplo, quando a gente está tratando de pandemia, isso até
é permitido por lei, isso a ONU até já faz para fins humanitários, nós estamos frente a uma emergência. Então, isso é possível dentro da legislação. Enquanto profissionais, nós vamos precisar nos apropriarmos minimamente da lei que está por vir, porque nós lidamos com informação. E o que é legal, né? É que a gente comece, enquanto profissional, fazer esse exercício de se aculturar minimamente, estudar, porque nós vamos, em algum momento, ser cidadão, já somos, né, na verdade, ser um cidadão mais esclarecido, que vamos precisar autorizar, vamos ter o direito de solicitar informações do que estão fazendo com os nossos dados, por exemplo, na telefonia, no banco, né, no médico. Então, precisamos entender quais são os direitos nossos enquanto titulares desses dados. Uma preocupação para a gente ficar, enquanto profissional, alertas, é que todos nós, principalmente profissionais de saúde, em algum momento nós vamos manusear e processar dados pessoais, e alguns de nós, por exemplo, dados sensíveis, por exemplo, para quem é um arquivista que trabalha com documentos na área de saúde, por exemplo, né? Então, também é um profissional que vai lidar com dados sensíveis, pessoal da justiça que vai lidar com processos judiciais, e ali tem muitas informações pessoais. Então, veja que todos nós, em algum momento, sejamos, enquanto cidadão ou enquanto operador, né, de empresa pública ou servidor de empresa privada ou mesmo professor que lida com essa pesquisa, vai precisar minimamente se resguardar acerca de quais são os princípios e quais são as formas de tratamento. E por isso que a lei vem exatamente regular todo esse caldeirão no mercado, tá? Então, um recado para as empresas e órgãos públicos: precisa se adequar. Independente se a lei vai entrar em vigência, nós precisamos nos adequarmos à lei, né? Existe aí um rol de obrigatoriedade, bases legais para que a lei possa ser cumprida. E os profissionais da informação, eu acho que tem que começar a realmente estudar minimamente. A lei é densa, a lei é chata, mas começar a fazer cursos, participar desse tipo de live, minimamente, para a gente começar a conversar sobre determinados segmentos. Por exemplo, quando a gente fala da lei para um contador, ele vai ter uma realidade necessária de que ele tome algumas providências para aquela informação, por exemplo, sobre renda, sobre pessoa física, sobre CPF, sobre dependentes, que está lá vinculada naquela documentação que ele trata. Quando a gente está falando de um arquivista, a gente está falando de documentos que estão sobre a tutela dele, sobre a guarda, sobre a curadoria, né? Não só do material. Uma coisa bem importante: a lei, ela prevê a aplicação para documentos físicos e digitais. Então, veja aí como é que vamos começar a conversar também com acervos que estão sob nossa tutela, principalmente acervos documentais, também que estão sob nossa curadoria, seja digital, seja física, também precisa se adequar. Então, veja que é um arcabouço muito grande. E a gente tem uma outra ponta da lei, que não vou entrar em detalhes, que é acerca da cibersegurança, né? Segurança da informação, níveis de acesso, senhas, todas essas medidas tecnológicas. Então, assim, se você perguntar hoje no mercado, existem pessoas completas? Não. Tanto é que a recomendação é que seja instituído comitês, comissão multidisciplinar. Então, o diálogo, ele é interdisciplinar. Não é mais ou menos quem sabe mais de lei ou quem sabe mais de tecnologia vai conseguir se adequar. É um colegiado, vamos dizer assim, para nos adequarmos à lei. E é isso, gente. Assim,
Eu acho que já existe hoje, né, no mercado profissionais de privacidade e proteção de dados, né? Estava até pesquisando sobre isso hoje. Existe também a figura na lei, e isso vai ser institucionalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acerca do encarregado, é uma figura, é um agente que vai fazer essa interface, mas eu vou falar disso em outro momento, sobre agentes da LGPD, operador, controlador e encarregado, da outra live. E o que é mais importante a gente saber agora é de que maneira a instituição que eu faço parte vai se adequar. Então, vai ter que vir normativas do governo federal, normativas estaduais. A gente já sabe que tem um movimento de transformação digital no governo federal, vai chegar até as universidades, vai chegar até os estados, aos municípios e a toda a empresa privada. Então, acho que hoje o recado para nós, enquanto profissionais, é vamos estudar, vamos interagir, vamos começar a falar. Eu tenho feito alguns vídeos mais para esclarecimento mesmo, sobre privacidade, algumas séries, dicas de LGPD. Vão lá acompanhando no Instagram, Adriana Carla Oliveira. Ajuda bastante. Tem um canal Dados e Privacidade que a gente está também colocando lá no YouTube, para que todo mundo comece a minimamente ter conhecimento. Ninguém vai conseguir esmiuçar a lei, né? Mas a gente precisa, dentro de cada área de atuação nossa, a gente precisa minimamente. Vamos estudar. Por hora, vamos estudar e vamos acompanhar o que é que o governo tá reservando aí para a gente. Também é uma responsabilidade das organizações, da instituição pública, é uma responsabilidade ética, né? Muito importante isso. Responsabilidade ética, vai ser responsabilidade objetiva também, porque vão ter sanções, e isso incorre também nas questões penais, né? Aí, Fabiano. Certo, Fabiano. Sim. Os dados sensíveis vamos dizer, é uma blindagem à parte, porque exatamente, por exemplo, quando ele está falando aí da exposição de dados clínicos, é exatamente isso, assim, como estão tratando essa coleta de dados na fonte, como essa coleta está sendo feita, né? Será que tem realmente, minimamente, uma responsabilidade ética de conduta, né? Ele está falando aqui, ó, sistema de informação microbiológica, com a colaboração de um grupo de laboratórios e hospitais em todo o país, poderia ajudar a caracterizar a circulação de maneira mais completa de dados, né, de gestão de dados mesmo. Mesmo conhecendo as limitações do fato, esses dados virológicos não têm uma cobertura populacional definida. Exatamente. Ou seja, os dados, de todo modo, eles estão sendo compartilhados. Nós não sabemos até que ponto isso tem uma conduta ética também por e não tem ainda adequada. Isso aí entra bem dentro da área do Fabiano, né? A gestão de dados também científicos. Veja que aí a gente já entra também um pouquinho em ciência aberta, né? Então, permite caracterizar esse padrão de circulação, mas ampliar o contágio. Então, assim, se usasse isso de forma mais assertiva, vamos dizer assim, nós talvez tivéssemos um controle maior também dessas políticas públicas. Então, ele está perguntando aqui, qual a percepção sobre o compartilhamento dos dados clínicos entre os principais agentes que atendem à saúde nacional? Então, Fabiano, nós temos dois momentos. Se estivéssemos, haverá a falta de uma lei ou padronização específica, que não estou seguro se há um desamparo concreto. Como você percebe esse contexto dos dados clínicos? Ou seja, esses dados clínicos, pela lei, são dados sensíveis. Só que a gente não está na vigência da lei. Entende, Veronice? Então, se a gente fala dessa circulação de dados clínicos, hoje, Fabiano, nós não temos ainda a vigência da lei. Nós temos uma inspiração
tentando esse movimento, mas não existe hoje uma obrigatoriedade, por exemplo, do hospital, da clínica e do laboratório assegurarem minimamente que esse compartilhamento ele está dentro de um regramento, de um ciclo de vida dos dados, cumprindo legalmente essa proteção. Hoje não tem. São dados sensíveis. Por isso que a grande preocupação é, se a lei adiar mais um ano, quando passar a pós-pandemia, o que é que vamos fazer? Pensem nesses dados sensíveis por uma empresa, uma indústria de farmacêutica, que vai correr para fazer medicamentos, já deve estar correndo, né? Então, assim, não, eu gostei da sua pergunta, tranquilo. São dados sensíveis que estão havendo um compartilhamento. Não temos operadores. Quem são os operadores? A pessoa que coleta, a pessoa que afere lá a temperatura, o médico que coleta informações. Aí vamos dizer que esse paciente ele também tem outras doenças transmissíveis na hora da coleta do sangue. Por quê? Porque não existe uma padronização e a lei é muito clara. Coleta, tratamento, processamento e eliminação. Entende? Então, se hoje já estivéssemos em vigência da lei, com certeza nós teríamos minimamente uma padronização na coleta até o compartilhamento. Hoje a gente não tem. Hoje nós não temos. Então, a grande preocupação é que o Brasil, em especial o Brasil, não se preparou para essa coleta e por ele não ter se preparado, hoje a gente não sabe o que vão fazer com esses dados. Hoje a gente subentende-se que esses dados estão sendo usados para uma política de pública emergencial. Por exemplo, montar aí o monitoramento dos casos acerca do coronavírus. Mas nós não sabemos ainda, e não existe uma obrigatoriedade, por exemplo, para um laboratório que ele precisa eliminar esses dados após esse período de quarentena. Entendem? É que ele mencionou sobre o vírus influenza, esclarecendo, retomamos a falta de registro de dados, tal como ocorreu em epidemias. E aí o H1N1 e seguindo sem padronização. Aí entra outra questão. Não existe também, e isso é previsto na LGPD, o ciclo de vida dos dados, e a gente vê isso, por exemplo, deveria ter visto isso na gestão de dados científicos, né? Quando se fala de pesquisa científica, que é mais ou menos o que o Fabiano está dizendo, do ebola, do H1N1, não existe ainda também no Brasil uma padronização da gestão de dados científicos. Aí agora vem outra leva, que é a gestão de dados sensíveis. E que a coleta está havendo sem nenhuma padronização. Então, minimamente, se a lei estivesse em vigência, teríamos como cobrar, em especial, por exemplo, o tratamento, a transparência de como esses dados estão sendo tratados. E aí entra nos princípios que regem a LGPD. Mas hoje nós não temos. Hoje nós não temos padronização nenhuma, nem para coleta, nem para tratamento. Seja de dados clínicos, como bem lembra Fabiano, seja de dados, e aí dados clínicos são dados sensíveis, seja de dados pessoais, normais, como esses dados que, quando a gente liga o nosso celular, dado geolocalizador, que a gente aciona lá, são dados que já podem ser monitorados, nós não temos ainda uma regulação. Por isso que é muito importante a discussão acerca da vigência da LGPD. Quanto mais ela demorar, mais... E aí não é uma questão política, mas é uma questão de que, assim, o que é que os governos estão fazendo para, depois que passar a quarentena, descartar esses dados? Os dados estão em mãos de rede privada também, de laboratórios, de hospitais privados, de telefonia e por aí vai. Então, Lu Oliveira. Então, estamos, da lei seguimos.
Por isso que é muito importante nós realmente termos a vigência mínima da lei. É o que eu falei, para quem entrou agora, mas é o que eu falei no início. Dados de privacidade, por exemplo, direito à privacidade. Então, regulamentar esse direito de privacidade, constitucionalmente já garantido, mas regulamentar esse direito de que nós temos direito enquanto titulares é fundamental. Tá vendo, gente, que mistura aí dados sensíveis com dados pessoais, é tudo a mesma cesta. Estamos falando de governança de dados. E aí tem vários aspectos. E aí eu já deixo até o convite para minha amiga Edilene, para a gente falar sobre governança de dados. E aí para a Fabi, acho que é Lúcia, né? Lúcia está dizendo que quais os riscos que corremos. Nos conhecemos na Viredial. Saudades, meu bem. Você acha que está ou na Espanha ou é em Portugal? Vão dando. Tá me escutando? Opa. Ok, estão escutando. Certo, super topo. A Edilene já topou para a gente falar sobre governança de dados. E aí eu já vou botar a Fabiana também na fogueira. Deixa eu responder aqui a Lu. Os riscos, eles são assim, até sutis, até certo modo. Por exemplo, quando alguém coleta nossos dados, né, de geolocalização, a gente às vezes nem percebe, porque são dados, por exemplo, que a gente aciona lá no nosso celular, e aí se alguém estiver monitorando, fazer um rastreamento como está acontecendo hoje na Coreia e na China, nós vamos ter realmente um problema de que para onde nós formos é o Big Brother, não é ficção. Nós vamos ser acompanhados. É porque nós ainda vivemos num país democrático. Mas se fosse num país, né, socialista, por exemplo, nós teríamos esse rastreamento para, se a gente botar o pé lá de fora, nós vamos ser identificados. Então, ocorre aí, vamos dizer assim, um agravamento. Mas quando, por exemplo, nós estamos falando de dados sensíveis, que foi dados clínicos, vamos dizer que você seja portadora da AIDS, mas em silêncio, isso foi identificado no seu exame de sangue da Covid-19. E você, a partir daí, começa a passar por uma discriminação, porque vaza esse seu prontuário médico. Já imaginou daí toda esse desdobramento de que isso pode afetar a sua imagem, pode afetar você psicologicamente. Ótimo. Então, veja que, às vezes, as consequências, elas são materiais, né, sob o ponto de vista, mas são também consequências, às vezes, até irreparáveis. Por isso que é muito importante sabermos que temos minimamente um direito para ser garantido. A gente sabe que também tudo que está na Constituição, nem tudo, quase nada se coloca em prática, mas isso em especial se discute e está se buscando para que realmente nós possamos controlar o mercado, em especial. Além do nosso direito que a gente tem, como a lei foi instituída, nós não temos o direito de solicitar uma informação pública. A mesma coisa, vamos ter o direito de solicitar o que fazem com nossos dados, seja na empresa de telefonia, seja no hospital, seja na clínica, seja o nosso médico. Então, assim, às vezes as consequências ainda não podem ser imensuráveis. E por que é que a LGPD vai, talvez, entrar em vigência? Vai entrar em vigência, não, vai pegar, porque existe sanção. Vai existir em algum momento, quando dói no bolso, aí as pessoas começam a se educarem. Vai existir sanção altíssima para o descumprimento de vazamento e de violação de dados, segundo a lei, que ainda não entrou em vigor. Aí o Fabiano está dizendo aqui que a OMS recém anunciou que pretende criar um repositório internacional de dados acerca do convite. Eu vi hoje também, Fabiano, hoje no jornal. Então, o que é que... E o Brasil não entrou, né?
a Fiocruz está tentando, não sei se você viu isso também, a Fiocruz está tentando fazer acordos. Então, existe na LGPD a previsão transferência internacional de dados. Existe lá um capítulo que vai tratar sobre a transferência internacional de dados. E aí, essa transferência nacional, ela vai permitir esse acordo contratual entre as empresas, inclusive de pesquisas científicas, para que exista apenas o cumprimento para alguns propósitos, finalidade, necessidade específica, prazo para essa coleta e prazo para que se elimine caso não se busque, não se cumpra o propósito inicial. Mas tudo isso tem que ser regulado. A lei é muito crua. Lúcia? Ela está dizendo que recentemente as empresas aéreas irão fazer um monitoramento da saúde da pessoa com condição para poder viajar. Se tiver ainda, aí assim, se hoje nós tivéssemos um tratado internacional que já estabelecesse isso, como tem propriedade intelectual, por exemplo, já estabelecesse esses acordos e provavelmente vai existir, nós teríamos aí vamos dizer, um consentimento para que essas empresas monitorem a nossa temperatura, por exemplo, quando formos viajar, e essa informação ela não ser veiculada para outro propósito. Por isso que é muito, muito importante que comecemos a estudar pelos princípios da LGPD. São 10 princípios que eles chamam de bases legais. Tudo isso está previsto no princípio. Necessidade, propósito, interesse público. Acho que cabe até a gente conversar um pouquinho sobre isso também, sob o ponto de vista da ciência aberta. Tem o nosso canal Dados e Privacidade, já tem material lá no YouTube também, e tem o site, que seria interessante vocês ficarem acompanhando, para acompanhar também novas lives. E é importante isso, sabe? Porque minimamente nós vamos começando a nos aculturar exatamente sobre essas questões e começar a, enquanto profissional, dialogar, ter realmente condições de institucionalmente começar a, vamos dizer assim, começar a entrar em discussão, seja com nossos alunos, seja institucionalmente falando. Para a gente que é da área técnica, é fundamental que a gente comece a constituir comitês e esse diálogo interdisciplinar. E essa conversa estreita com o pessoal também de tecnologia que vai precisar, né? Mas é isso. Estamos agora ainda engateando. E a questão da lei, infelizmente, nós temos um lapso temporal para outras legislações internacionais. E aí, realmente, a gente precisa trabalhar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou até colocar aqui. Eu agora até recebi o convite, fiquei super feliz, da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. É uma associação que está tentando também trazer esse diálogo e treinar profissionais. Tem vários comitês, né? Eu acabei sendo... E aí, esses comitês, eles são vinculados à área de segurança, à área jurídica, à área de científica, e eu acho que é um canal para começar a conversar também profissionalmente sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que Veronice está meio desconectando aí. E deixo um abraço para cada um. Beijo, minhas amigas que estão aí. Eu acho que vou aí jogar na mão de Edilene e de Fabiana essa próxima discussão para a gente conversar sobre governança de dados. Vamos ver se ele... Parece que Ed já aceitou. Então, dá para a gente conversar sobre dados abertos, sobre dados sensíveis, dados de pesquisa, né? Então, veja que se pararmos para pensar, tem a mesma lógica, essa parte de governança de dados. Apenas são naturezas diferentes e coletas e tratamento diferente, mas
agora eu acho que a pandemia veio com isso. Muito obrigada, Veronice, pelo convite. Eu acho que hoje a Nossa Senhora da Internet nos abençoou, apesar de ter caído 2 vezes. Mas a gente conseguiu ter um diálogo legal, né, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima. Em breve a gente vai estar conversando aí novamente.